Bem, irmãos, hoje nós vamos ver um pouco da geografia bíblica, né? Então, nós vamos começar a ambientar vocês com o mapa mundi do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente precisa entender que não há divisão política, a divisão em países do mapa. Nós temos a divisão dos reinos, tá? Então, nós temos, tá, o Mar Mediterrâneo, que banha a Fenícia, né? Banha ali Tiro, Sidom, Megido, banha Canaã, Berseba, parte do delta do Nilo, lá em cima, na porção norte do Egito, temos o deserto da Líbia, tá? Então, essa era a divisão em reinos do Antigo Testamento. O que um dia foi Babilônia, nessa época se chamava de Mesopotâmia, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Nós tínhamos a Assíria, a Mesopotâmia. Então, aqui está toda a divisão. Ali nós temos os heteus, né? Temos Gebal, entendeu? Temos Chipre, que era a ilha de Quitim, né? Temos a Líbia, o Egito. Aqui a Península Arábica. Temos o deserto arábico. Entendeu? Temos lá em cima o Mar Negro, né? Então, esse era o mundo do Antigo Testamento. Era um mundo que se tinha conhecimento. Esse mapa agora mostra a jornada de Abraão. Então, Abraão sai lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, tá? E ele faz toda essa trajetória, é só seguir a seta em azul, tá? Ele sai de Ur e vai a Harã, né? Aonde as bênçãos serão renovadas somente após a morte de seu pai. De Harã, ele segue até o Egito, essa é a peregrinação de Abraão, tá? Essa é a peregrinação de Abraão. Ele vai até o Egito, do Egito ele retorna e vai para as planícies do Neguev, tá bom? E habita ali, né? Até aí alguma dúvida? Amados, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu já mandei esse material para vocês. Essa distância aqui de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, até o Egito, são alguns milhares de quilômetros, tá? E isso tudo, amados, vamos lembrar que Abraão carregava ele, mulher, sobrinho, até Harã, seu pai foi junto, rebanhos, servos, servas, crianças. Então, você imagina fazer uma caminhada dessa por fé, tá? Por fé. Aqui, amados, a gente precisa dar uma olhada na viagem de Jacó, a peregrinação de Jacó. Jacó foi um cara legal, né? Gente boa pra chuchu, Jacó, né? Jacó não era nada ambicioso e nunca trapaceou ninguém.
né? A gente precisa compreender, queridos, que determinadas situações a gente vai vislumbrar homens e mulheres de Deus, certo? Jacó foi um homem a quem Deus amou, com quem Deus fez uma aliança, mas Jacó era um camarada cheio de mazela, né? Jacó defraudou o irmão, Jacó teve que fugir para não ser morto, então ele saiu lá de Edom, tá? Vai até Manaim, né? E essa caminhada toda Jacó faz, né, no intuito de uma peregrinação por toda a terra, tá? Prometida. E depois ele segue para o Egito. Então, nós precisamos ver as distâncias que foram percorridas, pois o grande legado de Jacó, além de toda a linhagem dos patriarcas, né, das 12 tribos, foi também a questão da sua história, da sua peregrinação. E a vida de Jacó só vai mudar de fato, tá? Quando Jacó tem um encontro com Deus, tá? Lá no Val de Jalboque, aonde ele tem a experiência de contender com Deus e sair vivo. Porém, não saiu sem a marca da promessa, né? Ele ficou coxo. Tá bom? Então, vocês vejam os milhares de quilômetros que Jacó andou na sua mocidade e na sua velhice, tá? Agora nós vamos passar para José. Esse camarada, esse patriarca, ele verdadeiramente foi um homem temente a Deus desde a sua infância, tá? E essa rota mostra a peregrinação de José, tá? E de Canaã até o delta do Egito, até o delta do Nilo, perdão, no norte do Egito, José fez toda essa peregrinação depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, tá? Depois de José, nós temos a peregrinação de Moisés, tá bom? Então, Moisés, ele sai do Egito, atravessa todo o deserto do Sinai, tá? E vai até Midian, aonde ele conhece sua esposa e seu sogro, Jetro, tá? E ele chega em Midian com 40 anos de idade. E ele vai servir a Deus na região do Sinai, aonde ele foi discipulado pelo próprio Deus durante 40 anos. Amém? Mas antes de falar do Êxodo, nós vamos entrar na história do Êxodo, tá? A história do Êxodo é a história de todo um povo, mas ela não começa no Êxodo.
Então, a história do Êxodo, ela não começa no Êxodo. A história do Êxodo começa com José sendo vendido a uma caravana e sendo levado como escravo até o Egito. Então, a gente precisa compreender que até nas coisas que nós achamos ruins, tem um propósito de Deus. Tá? Então, vocês imaginem José cumprir a lei, filho do homem com o qual Deus tinha uma aliança, e, no entanto, Deus permite que José seja vendido pelos seus irmãos como escravo, tá? E ele vai sofrer agruras até que Deus o exalta. E a exaltação de José culmina, tá? Com a seca em Canaã, né? E José vai ser instrumento de Deus para que o povo do Senhor não venha passar fome. Então, queridos, em todas as coisas, Deus tem um propósito, tá? Eu vou passar agora aqui uma... Então, história do Êxodo. Êxodo 1:1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Tá? Então, aqui nós temos as 12 tribos. A palavra êxodo significa saída. O título do livro, Semot, em hebraico, significa os nomes. Livro retrata a redenção dos descendentes de Abraão da escravidão do Egito. Vamos entender o período dos hebreus no Egito, tá? Na 17ª dinastia, nós temos o faraó Sequenenre Tal II, Camoses. Rei Quissos Apep reina no norte do Egito, a entrada de Israel no Egito. Quando fala entrada de Israel, aqui os irmãos precisam compreender que não é o povo chamado Israel, e sim Jacó, tá? Aí nós vamos ter a 18ª dinastia, 1560 anos antes de Cristo, e a 19ª dinastia, que tem os seguintes faraó: Ramsés I, Sete I, Ramsés II, Merneptah, de 1203 a 1203 a.C. É a saída não de Israel, Jacó, mas Israel, o povo de Deus. Tá? A dominação dos Iquisos no Egito ocorreu entre a morte de José e o nascimento de Moisés. Um período silencioso no Antigo Testamento. Os Iquisos mantiveram o efetivo controle do Baixo Egito, o Delta, por cerca de 150 anos, de 1720 a 1570 a.C.,
Queridos, o delta, tá, do Egito, ele é o local aonde o rio Nilo, tá, deságua no oceano, tá bom? No mar Mediterrâneo, tá? A dominação dos Iquiços ocorreu durante a 13ª dinastia egípcia, que, pela invasão, refugiaram-se em Mênfis. A 13ª dinastia caiu por volta de 1633 a.C. Escravidão dos hebreus. No último século, arqueólogos redescobriram evidências sobre a escravidão dos hebreus, as pragas e a fuga do Egito. A pintura abaixo, encontrada em um túmulo, mostra em suas inscrições que os hebreus, com barbas e arcos e flechas, armas de caça e guerra, durante o período que foram submissos aos egípcios, mulatos, tá? Então, os hebreus, eles tinham uma pele mais clara e os egípcios uma pele mais escura, tá bom? Então, queridos, essas evidências, elas provam parte da história do povo judeu. Localização histórica do Êxodo. Segundo 1 Reis 6:1, o Êxodo aconteceu cerca de 480 anos antes da fundação do Templo de Salomão. Daí a data do Êxodo seria 1446 a.C. A 18ª dinastia foi fundada por Amoses, o responsável pela expulsão dos Iquiços. Este pode ter sido o faraó que não conhecia José. Isso está descrito lá em Êxodo 1:8. Né? Que depois da morte de José, veio um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Deus que ocupava a região de Gósen, no Egito. Essa região foi vendida pelo faraó a José. E foi lá que ele instalou seu pai, seus irmãos e todo o povo, servos, servas, que acompanhavam a Jacó. Os hebreus seriam uma ameaça ao seu recente governo e autoridade. Ele ou seu sucessor, Amenhotep I, entre 1546 e 1526, foi o responsável pela política repressiva que se seguiu naqueles dias. Os hebreus foram levados à escravidão e a um futuro genocídio de todos os machos hebreus que nascessem. Essa é a história de Moisés. Então, cronologia. 1875 a.C., o povo foi feito escravo. Moisés tem um encontro pessoal com Deus na região de Sinai. A gente precisa compreender que Moisés, ele era um príncipe egípcio, ele foi criado pela irmã de Faraó, tá? E Moisés, ele, ao matar um egípcio, né, ele foi exilado por ordem de Faraó. Então, Moisés, ele peregrinou no deserto, ele saiu do Egito, tá? E ele vai passar por todo o deserto do Sinai, tá bom? E vai até Midian, aonde ele vai ficar exilado por 40 anos. Mas Moisés, ele serve a Deus, né, no Sinai. Durante 40 anos ele é discipulado por Deus.
O que que acontece agora? Vamos lá. Em 1446, a libertação começa. Moisés, nessa época, tinha quantos anos? 80. Tá? Moisés serve ao Senhor no Monte Sinai durante 40 anos. Então, Moisés, quando ele desce ao Egito para libertar o povo, ele tinha 80 anos. Então, Moisés sai do deserto do Sinai e vai até o Egito. A rota do Êxodo. Israel estava em um local próximo a Piairote, local desconhecido, entre Migdol, também desconhecido, e o mar. Israel estava diante de Baal-Zefon, hoje, Tel Dafané, ao ocidente do lago Menzalé, uma bacia a sudeste do mar Mediterrâneo. As evidências hoje sugerem que esse era o mar de juncos pelo qual Israel passou. O termo Yansup, mar de juncos, é totalmente impróprio para o Mar Vermelho. O lago Menzalé sempre foi fundo o suficiente para impedir a passagem a pé sob quaisquer circunstâncias. A imagem mostra a praia da pequena cidade de Nueiba, no Egito. O povo hebreu veio do norte para o sul, estrada para a praia de Nueiba. Essa aqui é a estrada entre as montanhas. Isso aqui, né? Antes da praia são montanhas, tá? Nós já vamos ver a imagem, tá bom? Ô, pastor, o senhor não está mais apresentando, não, viu? Oi? A imagem do senhor parou de apresentar já há algum tempo. Eita, Jesus. Para mim, o senhor estava lendo, não falei nada. Aí, quando o senhor falou agora da imagem, que eu reparei que o senhor não percebeu. Eu tô aonde aqui? Deixa eu olhar aqui. Povo hebreu. O povo hebreu. Eita, Jesus. Compartilhar o ecrã. Ok. Vocês estão me vendo agora aí, a minha tela? Estamos. Agora vocês estão vendo a rota do Êxodo? Estamos. Então, espera aí. Mas vocês viram alguns mapas? Ou não? Não, eu vi porque eu estava acompanhando aqui sozinho, entendeu? Mas não sei os irmãos. Mas apareceu aqui, não apareceu os mapas. Aí depois, quando você entrou falando da história, aí não apareceu slide, entendeu? Foi só você falando. Tá. Então vamos lá. Amados, vamos acompanhar aí pela. Olha só. Tudo aqui eu já falei. Pronto. Alô? Alô? Olha, essa aqui é a cronologia dos mapas. Esse material todo eu mandei para vocês. A rota do Êxodo. Essa é a praia de Nueiba, no Egito. Uhum. Esse mapa aqui mostra da onde o povo veio, do norte para o sul, na estrada para a praia de Nueiba, tá? Essa aqui é a estrada de Nueiba. Então, vocês vejam que de um lado eram montanhas, do outro lado montanhas, e toda essa região é um deserto, tá? Aqui, amados, é uma coisa que a gente precisa olhar. Isso aqui é um recorte do relevo do mar naquela região, tá? O mar nessa região ao sul, tá bom? Ali quem vai lá
aonde está escrito Saudi Arábia, que é a Arábia Saudita, tá? Essa aqui é a região sul. A região norte é do outro lado. Na região norte, a profundidade do mar Vermelho é de 1.700 metros, tá? Ao norte, 900 metros da praia formam uma espécie de ponte submersa, com 110 metros de profundidade. Isso aqui, queridos, é uma imagem de satélite, é um recorte do relevo submarino da região aonde o povo de Israel passou. Isso aqui não é suposição, não. Isso é uma realidade científica, tá? Então, para a gente entender, ao norte, nós temos 900 metros da praia, uma espécie de ponte, tá? Vocês estão vendo a palavra Egito? Ali tem uma planície aqui e 2 buracos, tá? Foram encontradas rochas agrupadas em linha reta na beira da planície, fazendo aparecer uma estrada, tá bom? Então, nessa planície aqui no meio, foi que o povo passou a pé seco, tá? Só que, hoje, com o ecobatímetro, que essa imagem toda aqui, ela é fabricada através de barcos com sonares e eles vão fazendo a ecobatimetria do fundo do mar. Então, eles conseguem criar essa imagem em 3D de relevo, tá? Nessa situação aqui, vocês vão ver, ó, a distância entre a costa egípcia e a árabe é de cerca de 18 quilômetros. Calcula-se que a largura do caminho feito pelo afastamento das águas tenha aproximadamente 900 metros, tá? Então, o povo passou por uma distância de 18 quilômetros de comprimento e eles tinham 900 metros de largura para atravessar. Fortes ventos laterais, talvez uma pessoa possa levar 3 horas e 30 minutos para percorrer essa distância. A travessia aproximada de 3 milhões de pessoas levaria umas 6 horas, tá? Amados, isso aqui são fatos científicos. A gente não está falando aqui de suposições, não. Tá bom? Evidências encontradas no fundo do mar. Alguns achados no fundo do mar em profundidades de até 60 metros a partir de 1978. Então, nós temos fêmur humano aqui. Botaram até uma cédula de dólar, que é para mostrar o tamanho. Tá? E isso aqui foi encontrado nessa região por onde o povo passou. Então, tem trechos aqui mais rasos que dão 60 metros de profundidade. Então, aquela história de que o povo passou a pé seco porque teve uma maré seca muito grande, se vocês olharem essa imagem aqui, vocês vão ver que isso é um absurdo. Entendeu? Pastor Vitor. Pronto? Quando o senhor fala de atravessar, é do norte para o sul ou nesse meio onde está o mar? Não. Eles atravessaram em linha reta. Eles vieram do norte indo para o sul. Tá? Eles saíram de Nueiba para o deserto da Arábia. Tá bom? Eles vão passar pelo deserto do Sinai, tá? Você entendeu ou não, Iago? Entendi sim, pastor. Obrigado. Queridos, mais evidências encontradas no fundo do mar. Costelas humanas, tá?
fossilizadas, é lógico. Rodas de carruagem banhadas em ouro. Essas carruagens, tá? Eram bigas do exército egípcio. Coluna memorial de Salomão. Isso aqui é muito interessante. Salomão, durante o seu reinado, ele quis registrar a história e ele fazia coisas maravilhosas, né? Quando Ron Wyatt visitou pela primeira vez no Ieba, em 1978, ele encontrou uma coluna no estilo fenício encontrada na água. As inscrições tinham sido corroídas pela erosão. Em 1984, uma segunda coluna de granito foi encontrada no lado oposto, na costa saudita, semelhante à primeira, com as inscrições intactas. A inscrição em hebraico antigo diz: Misraim, Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Yahvé. Tais colunas tinham sido erigidas por Salomão para comemorar a travessia do Mar Vermelho. São fatos históricos que nós não vemos a ciência trazer ao conhecimento de todo mundo, né? Como é que vai explicar Deus abrindo o mar? Como é que essa ciência agnóstica vai reconhecer Deus? Porque na hora que eles falarem, não, Deus abriu o Mar Vermelho, existem as provas, eles vão ter que falar, Deus existe. Então, a história do Big Bang vai para o espaço, a teoria da evolução de Darwin vai para o espaço, né? Então, queridos, essa é a história do Êxodo, tá? Do Mar Vermelho se abrindo. Eu quis trazer isso aqui para mostrar para vocês como a história de um povo é interessante, né? Porque a gente vê que Deus, ele faz as coisas. Deus faz as coisas de uma maneira que a gente às vezes não compreende, tá? Que a gente não compreende. Eu vou continuar passando aqui, agora eu quero que vocês vejam os mapas que eu vou passar, vai ser rápido para vocês terem uma noção, tá bom? O mapa do Êxodo, para vocês entenderem como é que foi a peregrinação, e nós vamos até a terceira viagem missionária de Paulo, tá bom? Então, queridos, o Êxodo. O povo vai sair de Gósen, lá no Egito, tá? Tá aparecendo aí? Tá pequeno. Tá bom? Então, vocês vão estar... Não, tá pequeno, eu falei. Espera aí. Eu vou aumentar, vou ampliar aqui, perdão. Então, vamos lá. Melhorou agora, Iago? Então, nós vamos ver aqui todo esse caminho. Nós vamos ver todo esse caminho saindo lá de Mênfis, próximo do Rio Nilo,
e Gósen, tá? E o povo vai peregrinar. Ainda está pequeno? Não, aqui na minha tela está pequeno aí. Não, eu perguntei ao irmão Juscelio, primo do Dazum. Aí perguntando se ainda tá. Então, nós vamos ver aqui que o povo sai lá de Mênfis, Gósen, Ramsés, Sucote, né? E eles vão seguir no deserto, vão chegar ao Sinai. Do Sinai, eles vão continuar a peregrinação e eles vão até Cádiz Barneia, tá? Eles estão aqui, vão passar por Meribá, vão chegar a Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia, eles vão mandar os espias, tá? Eles vão mandar os espias. Aí, amados, vai acontecer a sedição, o povo se revolta contra Moisés, em virtude do que falam os espias, e Deus, nesse momento, Deus traz juízo sobre o povo de Israel, com exceção de Josué e Caleb, que neles foi achado um espírito diferente, um espírito de bom ânimo, um espírito de crer que Deus os havia levado a uma terra que verdadeiramente brotava, né? Leite e mel, entendeu? Então, eles são os únicos que entrarão em Canaã, eles e suas famílias. E do restante do povo de 20 anos acima, todos morreriam no deserto, tá bom? Só entrariam em Canaã dos 20 anos abaixo. Então, vocês vejam que essa caminhada lá de Mênfis até Cádiz Barneia, até o Sinai, levou mais ou menos aí uns 25, 30 dias. Eles ficaram por 40 dias no Sinai, né? Depois peregrinaram até Cádiz Barneia. Lá os espias entraram em Canaã e ficaram lá durante 40 dias. Amados. Aí o povo foi condenado a 40 anos de peregrinação no Egito. No deserto. Agora vamos acompanhar aqui, tá? Olha a distância que eles percorreram em 40 anos. Eles saíram de Cádiz Barneia, foram para Bené Jacá, de Bené Jacá para Agigdade, Gudgodã, Jotbatá, Abrona, Ezion-Geber, Elate, tá? Aí eles fazem a volta, vão até Meribá de novo, tá? Passam em Cádiz Barneia, vão para o Monte Horeb, Monte Or, né? No deserto de Sim, tá? Passam por Zalmona, Punom, vão passar por Obote, Zerebe, Arnon, Aroé, de Bongade, Alon de Blataim, Esbom, Abel Sitim, e lá eles param para a travessia para Jericó. Então, vocês olhem que a distância que eles percorreram até Cádiz Barneia é maior do que a distância que foi percorrida nos 40 anos de peregrinação do povo de Israel. Amém? Conquista da terra prometida. Então, se não tivesse Pronto.
assim, só conjecturando, se não tivesse acontecido a desobediência de Israel, a travessia teria sido em pelo menos uns 100 dias ou menos, né? Eu creio que seriam menos de 3 meses, Iago, porque a gente tem que... 3 não, levaria uns 4, 5 meses, porque a gente tem que levar em consideração que eles aguardaram no Sinai por 40 dias as primeiras tábuas da lei, né? Aí Moisés quebra as tábuas da lei, aí tem que esperar outras. Aí eles seguem até Cádiz Barneia, né? Em Cádiz Barneia, eles aguardam mais 40 dias pelos espias. E essa distância que eles percorreram, com certeza eles levariam aí uns 35, 60 dias no máximo, né? Então, essa peregrinação de 40 anos foi julgamento de Deus, né? Olha aqui a questão da conquista da Terra Prometida, tá? A gente tem que pegar o Rio Jordão, tá? E a gente tem que vir até Sitim, tá bom? Do outro lado do Jordão, você tem Gigal e Jericó, tá? Ali de Jericó, eles foram para Aí, Betel, Gibeão, tá? Aijalon, Maquedá, né? Jarmute. Então, esse aqui é um mapa da conquista da Terra Prometida. Depois do período de Josué, nós temos aqui os juízes. Então, nós temos os juízes, aqui estão Gibeão, Tola, Abidom, Débora, Sansão, Otoniel, Sangar, Elon, Jair, Jefté, Eude e Bizã, tá? E as regiões em que eles julgaram, tá bom? Mas eles eram juízes únicos no seu tempo, tá? É necessário, nós sabemos disso. Eles eram juízes únicos, tá? E eles julgavam todo o povo de Israel. E o fato de nós termos uma juíza é o amparo que Deus não escolhe só homens, tá bom? E nessa época, a mulher ela tinha menos direito do que na época de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? E, no entanto, Débora não foi só juíza, ela era profetisa e ainda era uma guerreira, tá bom? Sim. Os reinos de Israel, reino de Judá e reino de Israel, tá? Esse mapa aqui mostra Israel, tá? Nós temos a Filisteia, a terra dos filisteus. Quem lembra lá do Golias? Quem não lembra, né, pastor? Então, vocês estão vendo aqui Gaza? Vocês estão vendo aqui escrito Gaza? Filisteia, Gaza. Gaza Sim, sim, é do lado essa de Judá. terra, ali vizinha, fronteiriça a Judá, que até hoje o Hamas incomoda o povo de Israel. Então, os filisteus, tá? São os palestinos, tá? Isso é para situar vocês, tá bom? Então, nós temos aqui Israel, tá? O reino do norte, Judá, o reino do sul, e nós temos os países circunvizinhos, os reinos circunvizinhos. Pastor, Pronto? quando é que acontece essa divisão dos reinos? Oi? Quando é que acontece essa divisão entre Israel e Judá? Porque antigamente era 12, né? As 12 tribos. Aí faz essa divisão entre Israel e Judá.
A divisão foi por disputa, né, de reinos. Ô, pastor, não foi na época do fim do mandato de Salomão, onde foi dividida um reino para cá, dois Salomão, reinos quando para foi- cá e 10 para lá, para cima. Isso. Ficaram 10 tribos. Ficaram 10 Isso. tribos para o norte e 2 para o sul. Tá? Sim. O que aconteceu foi o seguinte: o último reino completo, tá? Foi de Salomão. Depois, os descendentes de Salomão geraram 2 reinos, né? Houve uma rebelião, tá bom? Então, nós temos os 2 reinos. Vamos lá, profetas do Reino do Norte. Profetas de Israel. Nós temos Jonas, Amós e Oséias. Tá? Além deles, profetizaram, além desses profetas menores, também foram profetas Aías, Elias e Eliseu. Tá? E aqui tem o período dos reis, em que eles profetizaram. Tá bom? Reino do Sul. Tá? Nós temos os profetas Azarias, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Tá? E aqui nessa tabela de cima, os reis. Então vamos lá. Reino dividido. O que os irmãos estavam perguntando. Norte, 10 tribos. Tá? As capitais eram Siquém, depois foi Samaria, era um reino de adoração idólatra, em Dan e Betel. 9 diferentes dinastias, todos os reis foram ímpios. Tá? 19 reis. Durou cerca de 240 anos. O reino caiu em 722 a.C., levado cativo para a Síria por Salmanaser. Judá, né? O reino do sul, 2 tribos. Capital, Jerusalém. Adoração no templo de Jerusalém. Uma família reinante. Bons e maus reis. 19 reis e uma rainha. Atalia. 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 3. 13 ao 16. Período 841 a 836 a.C., né? Durou 359 anos. O reino caiu em 587 a.C., levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Profetas do Reino do Sul. Então, aqui nós temos todos os profetas, tá? Todos os profetas e durante quais reinados? Reino do Norte, a mesma situação. Aqui nós temos um mapa do reino assírio, tá? Cuja capital era Nínive. Nínive. Tá bom? Então, vocês vejam que a Síria, ela dominou toda essa parte que vocês estão vendo, que vai do Egito até o Golfo Pérsico, tá? Aí nós temos um mapa do Império Babilônico, tá bom? O Império Babilônico, ele também compreende uma grande
uma grande área, tá? Que pega parte da Ásia Menor, como vocês podem ver, e vai até o Egito, tá bom? Agora nós temos o Império Romano. Não, perdão, isso aqui é a Ásia Menor. Pérsia. Isso aqui é o mapa de Alexandre. Agora nós temos o Império Romano, tá? No tempo de Jesus Cristo, é bom a gente deixar isso claro. Por quê? Porque a Germânia, mais tarde, ela também é incorporada pelo Império Romano, tá bom? Então, ela pega toda a parte da Espanha, a Gália, a Península Itálica, toda a área da Grécia, a Ásia Menor, tá? Pega a Síria, Egito, Líbia, né? Então, esse era o Império Romano no tempo de Jesus Cristo. Os primeiros anos de Jesus. Então, vamos lá. Jesus nasce em Belém. De Belém, ele vai para o Egito. Do Egito, sua família retorna e sobe, margeando o mar Mediterrâneo, e vai até Nazaré. Tá bom? De Nazaré, eles vão até Jerusalém, né? Para adorar e retornam para Nazaré. E aqui tem o caminho de Jesus no início do seu ministério. Agora, amados, vamos ver as áreas alcançadas pelo Evangelho durante o primeiro século da Igreja Cristã. Então, na África, nós temos Líbia, Egito, Etiópia, Judéia. Da Judéia, eles partem para o Egito, Líbia, Etiópia. De Jerusalém, eles partem Mar Mediterrâneo e Grécia. Partem para a Mesopotâmia e partem para a Arábia. Então, da Judéia, de Jerusalém, nós temos a expansão da igreja primitiva. Queridos, primeira viagem de Paulo. Então, Paulo sai de Antioquia, na Síria, certo? Ele vai para o Chipre. Do Chipre, ele vai... Do Chipre, ele vai para Perge, Listra, Icônio, Derbe e faz o caminho contrário também, tá? Antioquia. Segunda viagem missionária, né? Ele parte de Cesareia, tá bom? De Cesareia ele vem a Jerusalém. De Jerusalém ele vai a Samaria. Samaria ele vai a Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, porque nós temos a Antioquia na Síria, da onde vem Lucas, e Antioquia da Pisídia, tá? Troade, Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso e retorna para Cesareia. Terceira viagem de Paulo. Ele sai de Antioquia, na Síria, vai a Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Troade, Assos, Mitilene, Mileto, Apolônia, Filipos, Bereia, Corinto, Acaia, Tessalônica, ele vem descendo.
Entra e volta. Aí de Patara ele volta para Tiro, de Tiro para Ptolemaida, volta para Cesareia e para Jerusalém. Tá? Agora nós vamos para a quarta viagem de Paulo, que é a viagem para Roma. E de lá ele não volta. Tá bom? Então ele sai de Jerusalém, Cesareia, Sidom, Chipre, ele vai para Lícia, Ródios, Cnido, Creta, Malta, Siracusa, Sicília, né? Ele vai para Pozzuoli, Três Vendas e Roma. Então, amados, nós vemos aí a expansão da igreja e os mapas, só para vocês terem uma ideia, que o povo de Deus, os homens de Deus, eles, de uma maneira muito tranquila, né? Esse povo andava muito. E olha, na grande maioria desses percursos, era tudo de taxola, pevete, tá? O Senhor Jesus Cristo, ele anda por toda a Judéia a pé. A única passagem em que fala de Jesus Cristo sobre o lombo do animal é na entrada triunfal em Jerusalém. Então, queridos, o pastor Mário pediu para eu ambientar vocês com relação à geografia da região e um pouco da história. A história do povo judeu é uma história vasta e linda, sabe? É a história de um povo separado por Deus, para ele, com o seu nome, tá? E um povo que, assim como nós todos, tem os seus defeitos, tem as suas iniquidades, que passam por tribulação, mas que é o povo da promessa. A aliança foi feita com eles, tá? Nós somos a oliveira enxertada, tá? Nós somos o ramo enxertado. A promessa, os pactos, as alianças pactuais são com o povo de Israel. A aliança mosaica diz respeito ao povo de Israel. Ela nos alcança? Não. Das leis conforme está escrito em Atos 15, nós ficamos com 4 mandamentos da lei. Temos 3 mandamentos de Jesus. Esses 4 mandamentos da lei nos foram impostos pelos apóstolos, tá? E 3 mandamentos de Jesus. Amém? Então, queridos, essa aí é só uma ambientação. A geografia bíblica, ela é maravilhosa. A história bíblica é sensacional. E como o pastor Osmar falou na aula dele, né, nós precisamos compreender que as coisas de Deus, elas não são vãs suposições. Como vocês puderam ver, a própria ciência mostra o êxodo. Por onde o povo passou, de que forma passou. Existem, tá, as evidências que não podem ser refutadas. Então, que os irmãos tenham a convicção que quando nós falamos em prestar um culto racional a Deus, não é baseado somente em fé, sabe? É baseado em fatos reais. Quando não se tinha um conhecimento tecnológico acerca das coisas de Deus,
Verdadeiramente, nós criamos sem ver. Hoje, a ciência prova o que está escrito, tá? Alguma dúvida? Não, é só fazer uma ratificação, só fala. É o que Santo Agostinho vai dizer anos depois, no período medieval, que vai dizer o seguinte: crer para conhecer e conhecer para crer. Amados, é algo super interessante, porque, a título de curiosidade histórica, tá? Em Tel Aviv, em Israel, existe um museu que guarda todos os papiros da lei, tá? As cópias. E você não tem papiros, você não tem manuscritos totalmente preservados. Então, nesse museu existe um supercomputador, tá? Que, em virtude do que foi escrito, levando em consideração todas as regras ortográficas do hebraico e do aramaico, que é a língua que foram escritos no Antigo Testamento, tá? Você tem ali a complexidade. Se vocês quiserem, podem pesquisar no Google, que vocês vão verificar tudo isso que eu estou falando. Então, a ciência hoje, ela traz um arcabouço tecnológico, né? A ciência hoje traz um arcabouço tecnológico que nos ajuda a provar o que está escrito, sabe? A questão da Arca de Noé, dilúvio não existiu. Mentira! O fóssil da Arca de Noé se encontra no Monte Ararat, na Turquia. São coisas que a ciência não tem prazer em revelar, porque para eles é muito mais fácil dizer que o mundo foi criado a partir de uma explosão, né? Que o mundo foi criado a partir do Big Bang, e qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção de química e de física sabe que uma explosão ela é gerada por uma reação química. E o que gerou essa reação química para haver uma explosão? Né? Então, eles não conseguem conceber que um ser, que um espírito onipotente, onipresente, onisciente, que são três, né? E três em um, o Deus triuno é o criador de todas as coisas. Eles não aceitam, porque é simples demais. O homem não gosta da simplicidade. Iago, né, pergunta, e qual a explicação para os dinossauros? Os dinossauros existiram sim, Iago. Eram os grandes animais, tá? E eles foram extintos, tá? A própria ciência prova isso. Eles foram extintos com um meteoro que caiu na superfície da Terra, tá bom? Bem antes da criação do homem, tá bom? Bem antes da criação do homem. Nós precisamos entender a complexidade dos 7 dias da criação de Deus, tá? Precisamos entender a complexidade. A criação em 7 dias não quer dizer que o dia tem a nossa cronologia. Tá bom? Deus é o Senhor do tempo, ele é eterno. Tá? E no que diz respeito à história, eu vou mais além. E, biblicamente falando, o mundo já teve o seu fim. Vocês sabiam disso?
Queridos, quando Deus revela a João, o Apocalipse, ele está mostrando para João algo que para ele já ocorreu. Porque Deus é o Alfa e o Ômega. Tá bom? É algo assim maravilhoso. A compreensão desse Deus tremendo é algo que transcende a qualquer coisa. É por isso que eu amo teologia, porque a gente começa a descortinar esse Deus. Você começa a ver esse Deus de uma maneira diferente, de uma maneira que ultrapassa a lógica. E você vê mitos científicos sendo derrubados ao longo da história, um a um. Tá? E Deus se sobrepondo a toda e qualquer ciência humana de uma forma abissal. Entenderam? Então, o Iago, a teologia não esfria o crente. Ela só apaga o falso fogo. Sim, Iago, isso é uma verdade. Viu? O fogo do Pentecostes não é esse fogo que falam aí, tá? Não é esse fogo que falam aí. Esse fogo que falam aí matou os filhos de Arão. É fogo estranho, tá? É fogo estranho.